Então, pessoal, pop art, né? O que foi a pop art na história da arte, né? Foi um estilo artístico completamente atrelado ao consumo, à publicidade e ao estilo de vida capitalista e consumista, tá? Então, qual momento da história nós estamos, né? Qual que é o contexto social desse momento? A gente está na década de 50, tá? Num contexto aí pós Segunda Guerra Mundial, né? Então, a pop art, ela surge na década de 50 na Inglaterra. Então, o termo pop art, ele vai significar arte popular, tá? E é um termo que vai surgir na Inglaterra na década de 50, tá? Esse estilo de fazer arte, né, completamente atrelado ao consumismo e a esse novo estilo de vida mais moderno, mais próspero, né? Esse novo jeito de fazer arte, ele vai se difundir, né, no restante do mundo, mas ele vai fazer mais sucesso, principalmente nos anos 60 nos Estados Unidos, tá? Mais especialmente em Nova York, tá? Qual que é o contexto dos Estados Unidos, né? Esse Estados Unidos pós-guerra é um Estados Unidos com economia nas alturas, né? Economia bombando, uma sociedade próspera, uma sociedade consumista. A indústria do cinema está com tudo, né? As grandes estrelas de Hollywood começam a surgir e a bombar nesse momento, tá? Então, a pop art, ela vem nesse contexto como uma forma de, ao mesmo tempo, criticar essa nova sociedade completamente capitalista e consumista, mas ao mesmo tempo não só criticar, como simplesmente mostrar, né? Mostrar como que a arte é um produto, como que a música é um produto, o cinema é um produto e os próprios artistas eles se tornam também produtos, certo? Porém, a pop art ela não deve ser considerada um fenômeno da cultura popular. Por quê? Porque ela não é uma manifestação popular, mas sim um olhar dos artistas sobre essa nova vida em sociedade. Vocês entendem? Então, a pop art ela não é uma manifestação do povo, mas é um olhar dos artistas sobre o estilo de vida desse povo, entende? Dessas massas, certo? Então, na verdade, a pop art ela vai se basear na estética da cultura de massa. Que estética que vem a ser essa, né? A gente tem como um primeiro exemplo essa colagem do Richard Hamilton, é considerada a primeira obra pop art, tá? A primeira experiência de colagem que vai resultar nessa estética da pop art. Então, o que, que o artista fez aqui? Né? Ele pegou uma série de imagens, né, e produziu essa colagem aqui. O que, que a gente tem nessa colagem? Né? A gente tem uma modelo seminua, tá? Que saía muito nas revistas da época, tá? A gente tem também um artista, um atleta seminu, tá? O pirulito pop, que estava no auge naquele momento, tá? A gente tem em cima da mesa se eu não me engano, é um peito de peru também, que estava fazendo muito sucesso, vendendo bastante, tá? A televisão, os programas de televisão, telefone, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem um aspirador de pó, tá? Aqui uma espécie de gravador e toca-disco, se eu não me engano. Então, esses elementos que fazem parte do cotidiano das famílias, das massas, dos trabalhadores, nas décadas de 50 e 60, a pop art vai se apropriar desses elementos e vai trazer na sua manifestação artística. Por quê? Porque neste momento, né, nesse contexto desse Estados Unidos próspero pós Segunda Guerra Mundial, está crescendo o consumo de eletrodomésticos. Tá? Não só o consumo, mas a criação, né? A criação desses eletrodomésticos e o consumo desses eletrodomésticos, né? Esse novo estilo de vida dessas famílias americanas, né? A gente vai ter até esse conceito do sonho americano, né? Então, toda essa modernidade, né, não só doméstica, né, mas urbana de um modo geral, a pop art vai se apropriar disso e vai colocar, tá? Cinema,
história em quadrinhos, tudo isso a pop art vai se apropriar como estética, tá? Aqui a gente tem um exemplo do Roy Lichtenstein, que ele fazia uso da estética das histórias em quadrinhos, tá? Vamos tentar fazer aqui uma comparação, né? O que o Roy Lichtenstein ele fazia? Ele pegava um trecho aleatório de alguma história, né? Um único quadrinho de uma história toda e reproduzia aquele quadrinho em larga escala. Então ele escolhia lá a história que ele queria utilizar, escolhia um quadrinho daquela história e ampliava, tá? Ele pintava esse quadrinho, né? Reproduzia num tamanho muito maior, né? E se a gente tentar trazer para a realidade contemporânea, né? Aonde que a gente tem esse tipo de manifestação? Nos memes, né? Boa parte dos memes, o que que eles são? Eles são trechos aleatórios de algum acontecimento que a gente pega e coloca num contexto diferente. Né? A gente tem, por exemplo, memes da Gretchen, memes da Inês Brasil, por exemplo. A gente pega trecho delas ou numa festa ou numa discussão, trechos aleatórios que a gente nem sabe do que se trata a história original, pega ali um trechinho e traz e coloca em outra realidade, em outro contexto, para fazer uma piada, para fazer um humor. Então, é isso que o Rollenstein fazia. Ele escolhia uma história, escolhia um trechinho aleatório, um quadrinho daquela história e ampliava e dava ali um outro significado, tá? Principais características da pop art, né? Aproximação com a vida cotidiana, ou seja, a realidade desse trabalhador, a realidade dessa nova família da classe média americana, né? Lembrando, né, a pop art ela surge na Inglaterra, mas ela vai crescer e bombar mesmo nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, tá? Utilização de cores intensas e vibrantes, reprodução de peças publicitárias, então a pop art vai fazer muito uso da estética dos cartazes de publicidade, da propaganda, até como forma de mostrar, né, como que a mídia ela nos influencia e nos controla, tá? O uso da serigrafia, o que é a serigrafia? É a impressão à base de stencil. Então, uma mesma arte ali que você criou, você vai reproduzir ela inúmeras vezes, tá? Então, acaba perdendo um pouquinho daquela coisa da peça única, né? A imitação da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema, tá? No caso, o exemplo que eu acabei de dar, né, da serigrafia, vai possibilitar fazer isso, tá? Esse próprio exemplo da Marilyn Monroe, do Andy Warhol, né? Ele representa várias Marilyn Monroes, né? Várias da mesma, né? Do lado esquerdo a gente tem colorido, do lado direito é uma reprodução após o falecimento da atriz, tá? Ele faz essa reprodução em preto e branco como uma forma de querer representar a morte, mas não é a morte do ser humano necessariamente, é a morte do produto Marilyn Monroe, da coisa Marilyn Monroe, porque neste momento a pop art ela é uma via de mão dupla, né? Ela vem como um uso da estética dessa vida moderna, do artista enquanto produto, do ser humano também se tornando um produto, e ao mesmo tempo uma espécie de crítica. Então, morreu a Marilyn Monroe, morreu o produto Marilyn Monroe. Morreu o Elvis Presley, morreu o ícone, o produto Elvis Presley. Tá? Porque neste momento também começa a surgir o hábito de fazer daquele ser humano famoso, seja a atriz, o cantor, enfim, o hábito de fazer daquele ser humano também uma coisa que vende. Né? A música está se tornando cada vez mais comercial, cada vez mais produto, né? Outras características, né? O uso da imagem de celebridades, então vai ser super comum você pegar fizeram muito isso com os Beatles também, você pegar uma celebridade e colocar enquanto coisa. Nesse momento aqui, década de 50 e 60, isso ainda é uma novidade. Hoje, para a gente, isso é muito tranquilo, isso é muito comum. Quando um artista ele está no auge da carreira, a gente vai ter produtos que levam o nome daquele artista, porque vende mais fácil, né?
a inspiração do universo das histórias em quadrinhos, que é o exemplo que eu dei anteriormente, né? E o principal, que é a crítica ao estilo de sociedade capitalista, esse estilo de vida, né? Então, o cinema está em ascensão, né? As estrelas do cinema se tornando produtos também. A pop art, de certa forma, ela vai ser um contraponto à arte abstrata e minimalista. Por quê? Porque o abstrato, ele vai ser a negação do figurativo, certo? E a pop art, ela é completamente figurativa. Ela quer mostrar a nossa realidade, é o rosto do artista, é o corpo do artista, tá? É o estilo de vida dessa sociedade, são os eletrodomésticos, são as comidas enlatadas. Então, tudo aquilo que é industrial é como se aquilo estivesse nos sugando, nos absorvendo, certo? E também um contraponto ao minimalismo, porque o minimalismo é aquela estética da simplicidade, da limpeza, da sobriedade, do objetivo, do racional. E a pop art já é louca, exagerada, colorida, repetitiva, certo? Um bom exemplo também, né? As reproduções de garrafinhas de Coca-Cola. Então, é o Andy Warhol ele fazendo uso da estética da indústria, da estética da publicidade, para reproduzir em larga escala, para reproduzir várias vezes, como forma de mostrar que neste momento da sociedade, ninguém é único, nada é único, tá? A obra mais famosa do Andy Warhol, que é quando ele reproduz várias latinhas de sopa Campbell's, tá? Que era uma sopa de tomate enlatada que estava fazendo muito sucesso, tá? Na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, o pessoal comprava bastante. Aí quando ele coloca essa estética da latinha de sopa Campbell enquanto arte, né, as vendas elas sobem, tá? Detalhe, curiosidade, atualmente voltaram a fabricar e vender dessa sopa, tá? Então fica aí a dica, quem quiser ter uma latinha para guardar de lembrança, é bem interessante, tá? E aí a gente tem a pop art no Brasil também, né, pessoal? A pop art no Brasil, ela vai ter uma pegada um pouquinho diferente, porque ela vai acontecer no Brasil no contexto da ditadura militar, tá? Então os artistas eles vão fazer uso dessa estética da pop art, porém com uma pegada de crítica ao sistema, que não necessariamente é somente a crítica ao sistema capitalista e ao consumismo, mas é uma crítica à falta de liberdade de expressão, uma crítica à desigualdade social, uma crítica ao poder de manipulação que a mídia exerce sobre nós, a influência que a mídia exerce sobre nós, né? Como que a gente pode acreditar às vezes que está tudo bem, porque na televisão diz que está tudo bem, mas na verdade não está, né? A omissão de informações, tá? Então a pop art no Brasil, ela vai trazer a estética, porém com esse acréscimo, né? Que a gente estava vivendo uma ditadura, então os artistas vão fazer uso dessa estética para criticar esse sistema autoritário, tá? Pessoal, então é isso, resumindo bastante, né? Só para a gente ter uma noção do que foi esse contexto histórico, social e compreender um pouco do que foi essa estética, certo?